Oi pessoal, agora a gente vai começar com fração decimal e números decimais, tá legal? Então vamos lá. A fração decimal, ela é a fração em que o denominador é uma potência de 10 com expoente natural. Como assim? A fração decimal é dessa maneira aqui, vamos supor, 1 sobre 10. É uma fração decimal, por quê? Porque o denominador é o 10 com expoente 1. 1 sobre 100 é uma fração decimal. Por quê? 100 é a mesma coisa que 10 elevado ao quadrado. Então, a fração decimal é uma fração em que o denominador é uma potência de 10 com um expoente natural. Tá legal? Então, vamos lá. Esse aqui é material dourado que é muito utilizado para poder deixar concreto, né, o que é muito abstrato na cabeça das crianças. Então, vamos lá. A gente usa um cubo pequenininho, que é o menor parte do material dourado. A gente usa uma barra, que são 10 cubos. Nessa barra aqui tem 10 cubinhos. A gente usa uma placa também, que são 10 barras, tá? E a gente pode usar também um cubo maior. Já é mais raro a gente utilizar isso, mas o cubo maior seria o quê? 10 plaquinhas dessa aqui. Então, o que a gente pode ver aqui dessa ilustração? Que o cubo, ele é, como aqui a gente tem 10 cubinhos, e são 10 cubos, então o cubo é 1/10 da barra. Mesma maneira que da placa. Como a gente tem aqui que a placa são 10 barras, a gente pode falar que a barra é 1/10 da placa. E da mesma forma que com o cubo, a gente tem aqui que o cubo são 10 placas. Então, a gente tem que cada placa é 1/10 do cubo, tá? E assim a gente vai iniciando o trabalho de fração decimal com as crianças, tá bom? Então, vamos lá para outra. Ó, no sistema de numeração decimal, cada número é representado por um numeral formado por um ou mais algarismos. Cada algarismo ocupa uma ordem. A gente já falou isso logo lá no início dos vídeos, que cada algarismo desse aqui ocupa uma ordem de um número. A gente conta assim, ó, primeira ordem, segunda, terceira, quarta. E a cada 3 ordens a gente tem uma classe. Essa aqui é classe das unidades. Classe das unidades simples, tá? E a partir do 5 começa a classe das unidades dos milhares. E o que a gente vê aqui? Qual o valor relativo do 5? Ou seja, o valor que ele ocupa na posição dele. Esse 5 nada mais é que está representando o 5.000, né? Esse 5 aqui, o valor posicional dele é 5.000. E qual o valor posicional do 6? O valor posicional do 6 é 600. O valor posicional do 7 é 70. E o valor posicional do 2 é o próprio 2. Né? Isso aqui, 5.672, tá? Então, a gente vê aqui que, como nós temos sistema decimal, nosso número é sempre representado com uma potência de 10, né? O que é o 5? 5 vezes 10 elevado a 3, 6 vezes 10 elevado a 2, 7 vezes 10, 2 vezes 10 elevado a 1, que é a 0, que é 2 vezes 1 igual a 2, tá? Então, vamos lá. Vamos observar agora o valor do número 6 em cada numeral abaixo. Repara que quando ele está aqui na quarta ordem, o valor do 6 é 6.000.
Quando ele está aqui na terceira ordem, o valor do 6 é 600. Quando ele está aqui na segunda ordem, o valor dele é 60. E na primeira ordem, o valor dele é 6. Repara que conforme um algarismo é deslocado uma ordem à sua direita, ó, ele vai deslocando uma ordem para a direita, o seu valor passa a ser 1/10 do anterior. Olha só, eu passei o 6 aqui, ó, para segunda posição. Ele passou de 6.000 para 600. Então, conforme o número vai deslocando para a direita, a sua ordem vai deslocando para a direita, então o seu valor cai em 1/10 do anterior, tá ok? Então vamos lá. Como é que a gente faz a representação de um numeral decimal? O numeral decimal a gente representa partes da unidade. Como assim? Ó, 0, vou botar aqui, vai ficar mais claro aqui. Ah, tá aqui escrito aqui embaixo. Ó, 0,9. A gente precisa representar uma parte da unidade. Então, a gente faz o uso de vírgulas aqui. Não chega a ser uma unidade, é uma parte da unidade, tá? Então, o que a gente faz? A gente coloca uma vírgula para separar as unidades inteiras das partes das unidades, tá? Então, essa aqui, ó, seria a parte inteira e essa aqui, parte das unidades. A gente cria novas ordens à direita da vírgula, ordens ou casas decimais. Então, vamos ver aqui uma representação aqui. Ó, eu tenho aqui, teoricamente, um número, tá? Com as suas casinhas aqui, ó. Vou botar um número aqui em cima para ficar mais claro de ver. Vamos supor que eu tenho aqui 394,214576, tá? De acordo com o que a gente está vendo aqui, ó, essa aqui, perto da vírgula, são as unidades simples. Essa aqui são as dezenas, essa aqui são as centenas. E esse grupo aqui é a parte decimal da unidade, aquela parte que divide a unidade em vários pedacinhos, tá? Esses aqui representam os décimos, esses aqui os centésimos, esses os milésimos, esses os décimos de milésimos, os centésimos de milésimos, os milionésimos e assim vai, né? A gente sabe que o número não tem fim. Então, assim vai. Ele cresce para cá e para lá, né? Então, vamos lá. Aqui a gente tem 9 décimos, aqui a gente tem 1 décimo, a gente viu que essa parte representa os décimos, e a gente tem aqui 7 centésimos, a gente poderia colocar 1 décimo e 7 centésimos, ou a gente fala o quê? 17 centésimos, a gente lê a última casa dele. Qual é a última casa ocupada? É 2 centésimos, então na nossa leitura será 17 centésimos, tá bom? Aqui, ó, a gente poderia botar 2 décimos, 5 centésimos, 4 milésimos, ou, o que é mais comum, a gente lê 254, e o que está na última casa aqui? Qual é a última casa ocupada? Milésimos, então a gente vai ler 254 milésimos, tá ok? Então, como é que a gente faz agora para transformar um número decimal em fração? Para transformar um número decimal em fração, a gente faz o quê? A gente conta as casas depois da vírgula, tá? Então, olha só, eu tenho aqui, que número é esse aqui, se a gente for ler? Se a gente for olhar lá atrás, ó, tá ocupando a terceira casa. Então, ó, é 97 milésimos. Se é 97 milésimos, a gente acabou de ler, ó, 97 milésimos, tá? Mas eu poderia fazer isso, ou eu poderia fazer o quê? Quantas casas eu tenho que andar para transformar esse número no inteiro? 3 casas, olha. 1, 2, 3. Se a vírgula cair aqui, ele é um inteiro. Então,
Eu levei a vírgula quantas vezes? 3 vezes. Então, eu coloco aqui 3 zeros, tá? Aqui, da mesma maneira, isso aqui é o quê? 5 inteiros e 69, o quê? Centésimos, né? Então, eu tenho aqui 5 inteiros e 69 centésimos, que é a mesma coisa que 569 centésimos. Se eu for olhar andando com as casas com a vírgula, né? O que eu vou fazer? Ó, eu vou andar uma vez para cá e vou andar uma vez para cá. Eu vou andar 2 vezes. Então, eu repito o número 569 e coloco aqui 2 zeros, tá? Então, é o 100. Agora, como é que a gente faz para transformar uma fração em um número decimal? A gente faz ao contrário, da mesma maneira. A gente vai pegar agora 81, ó, décimos de milésimos, né? Não é milésimo, é mais ainda. A gente divide mais por 10, mais uma vez por 10. Então, é décimo de milésimo. Então, como é que a gente faz? Da mesma maneira, dessa vez a gente vai andar com a vírgula para trás. Ó, ou a gente lê aqui, né? 81 décimos de milésimos. A gente sabe que o 1 vai ocupar a casa dos décimos de milésimos. Ou a gente só anda com a vírgula, né? O que a gente fez? A vírgula estava aqui, do lado do 1. A gente pega 1, 2, 3, 4. Coloca a vírgula e bota um zerinho aqui, tá? Outra maneira aqui, outro exemplo, aliás. O que a gente tem aqui? A gente pode simplesmente pegar 42, 8, 7. A vírgula está paradinha aqui. Eu vou dividir até 1000. Então, 1, 2, 3. A vírgula para aqui. Então, o número que eu quero é 4,287. Ou eu desmembro. A gente tem que saber que esse número pode ser desmembrado. Isso pode facilitar a conta em outras vezes. O que é 4.287? É 4.000 mais 287. Significa o quê? 4.000 dividido por 1.000 mais 287 dividido por 1.000. Isso aqui é o quê? 4 inteiros mais o quê? 287 milésimos, que dá exatamente a representação dessa fração aqui, tá bom? Agora vamos lá. O que seria a taxa percentual ou taxa porcentual? Bom, vamos por exemplos. Ó, eu tenho aqui, por exemplo aqui, ó, na minha paróquia, de cada 5 fiéis, 3 são mulheres e 2 são homens, tá? Então, olha só, mulheres, eu tenho o quê? Que 3 para cada 5 são mulheres. Se eu pegar e multiplicar em cima e embaixo, né? Eu vou pegar aqui e vou multiplicar em cima por 20 e embaixo por 20, porque eu quero saber a cada 100 fiéis, tá? Eu não quero saber a cada 5 fiéis, eu quero saber a cada 100 fiéis. Então, se eu multiplico embaixo, eu tenho que multiplicar em cima. Então, eu tenho que 5 vezes 20 dá 100. 3 vezes 20 dá 60. Então, eu tenho que a cada 100 fiéis, 60 são mulheres, né? Então, eu tenho que 60% são mulheres, né? 60% são mulheres, tá? E se eu tenho que 60% são mulheres, ó, 60% são mulheres, quantos porcentos são homens? Total, né? 100%? E eu tenho o quê? Que 60% são mulheres? Então, eu tenho que 40% são homens, tá? Então, como é que a gente faria aqui? Se eu tenho 8 dividido por 100, isso aqui é a mesma coisa, falar 8%. 30 dividido por 100 é a mesma coisa que falar 30%. 115 dividido por 100 é a mesma coisa que falar 115%, tá? Então, eu já sei aqui, né, que já foi dito que 60%
dois fiéis, né? 2 fiéis são mulheres, né? Só que eu sei que são 820 fiéis. Então, como é que eu sei quantas mulheres tem? 60% de 820 são mulheres. Então, a gente faz a conta. Aqui eu posso simplificar com esse zero aqui. Esse zero eu simplifico com esse. E eu tenho o quê? 82 vezes 6, que é igual 6 vezes 2, 12. Foi 1. 6 vezes 8, 48 com 49. 492 mulheres. Tá legal? Então, vamos lá. Novamente aqui, se eu pergunto para você, eu sei que taxa percentual é o quê? É um número dividido por 100. Eu tenho que chegar a essa fração para saber a taxa percentual. Então, ó, 11 dividido por 100 é fácil. Já está aqui, o 100 já está aqui para mim. Isso aqui é 11%. E agora, eu tenho aqui o 10. Eu quero transformar isso aqui em 100. Eu quero transformar isso aqui em 100 em 100. Como é que eu faço? É só eu multiplicar aqui por 10. Só que eu não posso multiplicar uma fração embaixo sem multiplicar a fração em cima se eu quiser manter o mesmo valor da fração. Então, eu vou lá em cima e multiplico também por 10. Então, isso aqui significa o quê? 80, 100. Então, essa taxa percentual é 80%. E agora, eu tenho aqui, ó, 1.000. Só que, na verdade, eu quero taxa percentual. Isso aqui eu tenho que transformar em 100. Então, como é que eu faço? Eu divido aqui por 10, mas eu também tenho que dividir em cima por 10. Então, isso aqui é 7, 100. Isso aqui é a mesma coisa aqui, 7%. E aqui, já está prontinho com 100. Isso aqui é 113%. Tá bom? Só como exercício, vamos completar aqui. Ó, fração centesimal e a forma irredutível, tá? Isso aqui, ó, eu posso dividir o quê? Por 25, eu divido por 25, isso aqui dá 1/4, que é a forma irredutível. 80% é o quê? 80 dividido por 100, né? E qual é a forma irredutível? Eu posso simplesmente, vamos lá, eu divido aqui primeiro por 10 em cima e embaixo, dá 8, e aqui dá 10. Divido também por 2 agora, em cima e embaixo, que aqui vai dar o quê? 4/5. E agora, 75%. 75 dividido por 100. Aí, vou dividir agora, então, por... vamos pensar. Por 5, né? Por 5, o que eu faço aqui? Aqui dá 15, né? E aqui dá 20. E agora, vamos dividir por... Continuar dividindo por 5. Aqui dá 3 e aqui dá 4. Então, a forma irredutível aqui é 3/4, né? Se eu multiplicasse isso aqui por 25, daria 75. E se eu multiplicasse aqui embaixo por 25, daria 100. Tá legal? Então, a forma irredutível é o máximo que a gente pode dividir um número para que uma fração, para que ela não consiga mais, a gente não consegue mais dividir depois disso, tá bom? Vou apertar aqui. Então, vamos continuar aqui no exemplo aqui. 147%, eu não consigo mais dividir, né? Porque o 147 eu não consigo mais dividir por nenhum divisor de 100. Então, a forma irredutível é o próprio 147, 100, tá bom? Agora, vamos lá dar uma olhada aqui, uma observação aqui bem interessante. Olha, cadê? Tá. Vamos lá, agora observe. Eu tenho aqui, ó, 251 dividido por 100. Aqui eu multiplico por 10 em cima e embaixo. Então, eu tenho 2.510 e 1.000. E aqui eu multipliquei, ó, mais por 10 e aqui no caso seria por 100, né? Se eu multiplico, toda vez que eu multiplico
quando multiplico numerador e denominador pelo mesmo número, a fração continua a mesma, tá? Então, olha só, essa fração aqui é equivalente a essa, tá? Porque eu multipliquei em cima e embaixo pelo mesmo valor, então elas são equivalentes. Se eu transformar em número decimal, eu vejo que 251 dividido por 100 é isso aqui, 2,51. Isso aqui dividido por 1.000 é o quê? 2,5110, né? E se eu dividir isso aqui por 10.000, tem 2,5100. Então, o que a gente descobre, né? Que isso aqui, se elas são iguais, se eu coloco zeros aqui, ó, após o último número da vírgula, esse número não altera. Por exemplo, 4,21 é a mesma coisa que 4,210, que é a mesma coisa que 4,2100. Então, eu poderia continuar colocando zeros que não ia alterar em nada. Os números zeros, após o último número da vírgula, após a vírgula, não altera o número, tá bom? Então, vamos lá agora resolver aqui como é que a gente faria as continhas aqui com número decimal, tá? As continhas simples, só multiplicando por 10, 100 ou 1.000. O que a gente faz? A gente só anda com a vírgula. Ó, aqui eu desmembrei só para vocês entenderem o que são os números, né? Mas, na verdade, quando eu multiplico por 10, eu ando a vírgula uma vez para a direita, uma casa para a direita, tá bom? Aí vira isso aqui. Se eu multiplico por 100, eu ando duas vezes. Aí veio para cá. E se eu multiplico por 1.000, anda 3 casinhas. E virou esse número aqui, tá bom? Mas aqui é só para vocês saberem. O que é o 2,516? Na verdade, é 2,516 dividido por 1.000. Vezes o quê? 10 sobre 1, tá? Que é a mesma coisa que você pegar essa, cortar essa aqui. E você vai pegar 2.516 dividir por 100, né? Que vai dar isso aqui, 25,16, tá? Mas é simples assim, ó. Multiplicou por 10, anda com uma vírgula para uma casa direita. Multiplicou por 100, anda duas vezes para a direita. Multiplicou por 1.000, anda 3 vezes para a direita, tá bom? Esse vídeo já está bem longo. Eu vou continuar depois no próximo vídeo falando sobre operações com números decimais, tá legal? Até a próxima!